Olá, eu sou a doutora Cláudia Mello Ferber, sou pediatra, especialista em pediatria, especialista em homeopatia e tenho pós-graduação em psicopatologias e psicossomática. Hoje nós vamos abordar a instabilidade psicomotora e alguns medicamentos homeopatas para que vocês aprendam quando o seu homeopata prescreve o que significa, o que você tem que observar naquela criança para auxiliar o seu médico homeopata. Muito bem. A instabilidade psicomotora, ela é normal durante os primeiros anos de idade, né? Desde a idade de começar a andar até mais ou menos uns 2, 3 anos de idade, né? E às vezes até um pouco mais. E ela torna-se patológica, né? Quando se prolonga, alterando a integração, a adaptação daquela criança no meio familiar, na sociedade, na escolinha, né? E a instabilidade, ela se apresenta em duas regiões distintas. Uma é a motora, são crianças que estão continuamente em movimento e capazes de ficar quietas, exuberantes e às vezes próximas da agitação, né? E as psíquicas? Tem a motora e a psíquica. A psíquica, as crianças que entram nessa segunda categoria, elas apresentam uma labilidade extrema de atenção. Não podem se fixar em uma atividade ou uma tarefa dominante, passando de um assunto para o outro sem conseguir prestar a menor atenção. Da mesma maneira, essa instabilidade, ela possui duas origens, ou constitucional, né? O exame mostra, nesse caso, sintomas de debilidade motora, aí precisa de outras áreas para auxiliar. Isso o teu pediatra, ele vai identificar isso muito bem, tá? Paratonia, persistência sincinésica, inabilidade de movimentos finos, hipotonia muscular. Tudo isso é verificado pelo seu pediatra, pelo seu neuropediatra, ele pode te auxiliar bastante. E a afetiva, né? A instabilidade afetiva, ela geralmente está acompanhada com ansiedade e também um sentimento de insegurança. Então, ela é condicionada quando acontecem situações familiares difíceis, geralmente conflituosas, por exemplo, separação, carência ou abandono de um pai ou de uma mãe, ou perturbações no desenvolvimento afetivo, como mudança frequente de babá, de creche, hospitalização. Todas essas coisas, né, elas determinam essa instabilidade afetiva, essa insegurança afetiva. A instabilidade psicomotora, ela está em primeiro plano, né? E ela pode ser, a gente viu, constitucional ou adquirida. A polaridade motora ou psíquica pode ser predominante, ou uma ou outra, né? E também pode ser acompanhada pela ansiedade, insegurança, irritação, cólera ou hipersensibilidade, sendo o motivo da consulta. Geralmente nos buscam com essas queixas, né, no nosso consultório. Muito bem, nós temos vários medicamentos que podem auxiliar bastante dentro da homeopatia. Todos esses estudos, nós estamos falando do livro de Homeopatia Pediátrica, Psicopatologia, Jacques-Edouard Poncet, da editora Organon. E é muito bom para que vocês, junto conosco, possam nos auxiliar, né, como pacientes, como seus filhos. Muito bem. Nós costumamos usar o medicamento agente nítrico, as potências, elas são determinadas pelo seu pediatra, pelo seu homeopata, né? Para que ele possa, dentro daquela história que conta, né? Aquela história pregressa, desde o nascimento, ele vai definir exatamente qual a potência. Então, não adianta vocês pegarem a medicação e sair comprando ou mandando manipular, certo? Mas é interessante você ajudar a gente. Por exemplo, o que é uma criança que tomaria o medicamento agente nítrico? A criança, ela está constantemente inquieta, atarefada, precipitada, febril, parece febril. Agita-se até o esgotamento e essa excitação é uma consequência da sua ansiedade, tá? Trata-se de uma agitação ansiosa. O tempo passa sempre muito rapidamente. A criança sempre teme não ter tempo de realizar suas atividades. Está sempre inquieta, precipitada, queria haver terminado antes de começar. Sabe aquela criança que, quando senta para fazer a lição de casa, ela já queria ter terminado? Um impulso irresistível a andar.
Então ela quer, levanta, ela senta, ela quer andar rápido, né? E teme estar sempre atrasada. Na verdade, essa agitação a deixa até lenta e ineficaz, né? O agente nítrico, ele é um medicamento da ansiedade, da antecipação, do medo do futuro. A perspectiva de uma dificuldade, de um exame, de uma prova, acarreta insônia, diarreia e até roer unha, onicofagia, né? Os trabalhos, eles são escritos muito rapidamente, recomeçados por medo de erros. Então ele começa, apaga e finalmente fica até muito mal concluído, né? Com pressa e fora do tempo concedido. Esse medicamento é igualmente indicado nas fobias, certo? Medo de solidão, medo de multidão, vertigem em lugares altos com impulso de pular no vazio, né? Claustrofobia, medo de sentir mal, medo de ladrões. É indicado nas fugas, nos desvarios onde a criança permanece consciente e tenta se explicar e justificar desajeitadamente. É o medicamento da oposição, nas contrariedades na escola, em casa e quando se imagina abandonada. Instabilidade de cólera, por exemplo, ela se sente também enganada, a criança reage com exasperação normalmente e observa sua intolerância ao calor, desejo de açúcar e doces diversos. E também um medicamento de instabilidade psicomotora, de agitação, mas também de ansiedades, fobias e oposição. Então esse é o agente nítrico. Se você tem uma menina ou um menino camomila, esse é o medicamento de agitação física, né? De movimento perpétuo que se manifesta desde os primeiros dias de vida. O bebê se acalma no colo, ele é embalado calmamente ou passeando no carrinho, no automóvel. Então é aquele pai e a mãe que pega o bebê, dá uma volta no quarteirão, no carro, para poder ele dormir. Ou tudo tem que estar no colo. Botou no berço, a criança já começa a gritar, a berrar e chorar. A criança, ela é suscetível, uma criança irritada, mal-humorada, enfurece-se nos primeiros... enfurece-se quando a gente se aproxima dela, né? Se a gente a olha, o que você está olhando? O que você está falando, né? Falando com ela. E muito caprichosa. Caprichosa não é de capricho de fazer as coisas perfeitas. Caprichosa é aquela criança que quer alguma coisa, quando você dá, ela joga no lixo. Ah, não quer mais. Isso é caprichosa, né? Sempre descontente. Rejeita violentamente o objeto que queria com insistência um momento antes. Isso é uma criança caprichosa dentro da homeopatia, uma criança camomila, né? E não tolera a dor, acompanhada de uma reação maior, fora de proporção. Uma coisinha qualquer, ela já grita, já berra. Parece que a dor é a coisa pior que está acontecendo com ela, né? Como a causa do mal, às vezes é tão pequena e a dor parece absurda, ela faz um grito, choro, né? O sono é perturbado por pesadelos, terrores noturnos. E a pior, o início dos problemas do comportamento e patológico acontece em geral quando começa a nascer os dentes. É um outro momento super difícil, né? Muito bem. Se você tem uma criança sina, que está passando por um momento sina é um medicamento homeopata. Já trata-se de um medicamento de agitação motora, com movimentos incessantes dos braços e pernas, tremedeiras, movimentos incontroláveis dos dedos, né? Aquela criança que fica o tempo todo batendo o dedinho na mão, né? Mexendo em alguma coisa com a canetinha, com o lápis, o tempo todo, né? Mas igualmente tem um sono agitado, com sobressaltos violentos, gritos agudos, bruxismo, ranger de dentes, né? E terrores noturnos. Acorda gritando, berrando, olhando de olhos abertos, você conversa com ela e ela não reconhece onde ela está e quem é que está falando com ela, certo? Então, essa criança, o terror noturno, é caracterizado por isso. Muito bem. E a criança é insuportável, resmungona, mal-humorada, não aceita ser tocada e nem olhada, né? É uma criança colérica, também caprichosa, igual o do camomila, né? Quando quer uma coisa, quer, na hora que você dá, não quer mais. E rejeita no mesmo instante o objeto que tanto reivindicava. Se você tem uma menina ou menino calibromatum, é um medicamento a seguir. A criança, ela é constantemente agitada, sem possibilidade de permanecer tranquila. Possui uma necessidade incessante de se mexer e de se agitar.
A agitação predomina nas mãos, nos dedos, com manipulação constante de objeto, né, um lápis, uma caneta, alguma coisa, ou realizando um batucar intempestivo, né? Tá sempre batucando tudo. Apresenta dificuldade de concentração e atenção, tornando os aprendizes, o aprendizado na escola ou em casa muito difícil. Além disso, observamos nessa criança, uma pobreza de memória, lentidão no falar, dificuldade de locução, de caminhar, de andar, né? Gagueira, às vezes dislexia. E apresenta alterações do sono também, pesadelos, terrores noturnos e, olha, sonambulismo, né? E ao contrário da outra medicação que nós vamos falar agora, que é a tarântula hispânica, essa criança ela não é melindrosa, chora pouco em caso de dor, de traumatismo ou acidente. Então, se ela cai e se machuca, ela chora muito pouco. Ela não tem muita dor. A criança assina, calibromatum, né? Ela não tem muita dor. Já a tarântula hispânica, né? É uma medicação muito interessante. É uma criança que apresenta uma agitação extrema, acompanhada de ansiedade, de inquietude e violência. Psiquicamente ela é agitada, hipercinética, não para, né? Não consegue ficar tranquila, está constantemente em movimento e deseja pular, correr, dançar, gritar, agita incessantemente as pernas e apresenta movimentos contínuos também das mãos e dos dedos. O seu psiquismo, ele é marcado por uma variabilidade e violência, alternando riso e lágrimas, alegria e tristeza, e esta última podendo se transformar em uma verdadeira melancolia. Então, tarântula hispânica, quando entra na tristeza, ele já vira para a melancolia. O indivíduo passa com frequência de uma atitude calma e doce para uma cólera violenta e súbita, com ameaças e golpes. Nessa criança muito impressionável, ela é muito hipersensível. O comportamento é agravado pela tristeza, pelas emoções e consolo. A música, por outro lado, ela atenua as suas mudanças bruscas de comportamento. Essa é uma característica determinante da criança tarântula hispânica. Adora música. A música calma, tranquiliza, né? É uma criança melindrosa. A criança ela não suporta a menor dor. E ela tem a tricotilomania frequente, ou seja, ela fica quebrando o cabelinho, comendo o cabelinho, né? E arrancando os cabelos, né? Isso é uma criança da tarântula. Muito bem. As alterações do sono são dificuldades para adormecer. Agitação de pernas, cabeça girando lá sobre o travesseiro, o seu sono é agitado, entrecortado por terrores noturnos. É uma criança, então, ansiosa, inquieta, medrosa, afetada por pavores súbitos. É uma criança imaginativa, que vê monstros, animais desconhecidos no seu quarto. Em resumo, a tarântula hispânica é um medicamento de instabilidade hipercinética, de alterações do sono, ansiedade, manipulações no corpo e terrores noturnos. Se você tem uma criança zinco metálico, uma agitação constante, principalmente nos pés e nos membros inferiores. Mesmo durante o sono, com tremores nas extremidades, é uma criança hipersensível ao ruído. A tarântula adora música, já o zinco metálico, ele é hipersensível ao ruído, né? Muito bem, com frequentes reações e sobressaltos, está sempre sobressalto. Apresenta grande lentidão no estudo, sua atenção é dificilmente mantida, rapidamente se dispersa e a astenia, a fraqueza rápida, fraqueza de memória completa o seu quadro. Muito bem, se você tem uma criança noxômica, é uma criança que apresenta uma agitação confusa, caracterizada pela precipitação e pela hiperexcitabilidade. Então, ela é uma criança impaciente, parece um adulto, intolerante, irritável, não suporta o menor ruído, não gosta de ser contradita, né? Detesta contradição, contrariedades, luz forte ou ainda odores violentos. Então, uma criança hipersensível, não gosta de odor, tudo, tem cheiro disso, cheiro daquilo, não gosta, né? Tem um temperamento irascível, briguento, violento, arrebate-se facilmente, não hesita em enfrentar as pessoas, né? Ou objetos que resistem a ela enfrenta.
É, segundo a expressão popular, o tipo da criança ferve como leite, entre aspas, né? Seus problemas do sono são dificuldades para adormecer e insônia. E sonolento depois da refeição, a criança tem notável melhora após um sono curto. Então, uma criança que quando dorme, às vezes aquele soninho da tarde, ela acorda de ótimo humor, né? Esse é a criança nuxômica. Se você tem um arsênico album, né, uma criança arsênico album, está sofrendo de uma extrema agitação. A criança não consegue ficar parada. Essa agitação é física, mas também é mental, né? E agrava-se entre 1 e 3 horas da manhã. Isso é uma característica do arsênico album. Tudo piora entre 1 e 3 horas da manhã, com despertar brusco, angústia e sensação de morte. Muitas vezes a criança fala. Ela é uma criança doente e fraca. A todo instante, ela quer mudar a cama, mudar no lado da cama, né? Ou quer colo. Parece não ficar bem em nenhum lugar. Durante o dia, alterna agitação com prostração, né, e depressão. A prostração profunda sobrevém rapidamente. Sente-se bem, cheia de vida e no instante seguinte fica deprimida, com extrema fraqueza. Isso é uma característica da criança arsênico album. Mas também podemos notar um esgotamento ao menor exercício, ao menor acesso. Uma ansiedade com medo de morte, brutal e eminente. Facilmente se acha perdida, incurável, recusa qualquer tratamento. É uma criança que não gosta de tomar remédio. É difícil para você medicá-la, né? Mas principalmente ela tem medo da doença, ela tem medo de morrer, tá? Laquesis mútua. Se você tem uma criança laquesis mútua, é uma criança extraordinariamente loquaz, fala pelos cotovelos, né? Principalmente à noite. Fala com animação e precipitação. Pula de um pensamento para outro sem parar. E tem muitos ciúmes. A criança laquesis tem muitos ciúmes. As dificuldades para adormecer, alternância entre excitação e depressão, e a prostração mental e física com uma hipersensibilidade nervosa excessiva e agressividade do adolescente, né? Que melhora um pouquinho na puberdade. Fazem parte do quadro clínico. Cofe cruda. Uma criança cofe cruda. A criança é muito ativa, sempre em movimento, de uma alegria natural, hipersensível e impressionável. Não pode ver qualquer coisa que já se chora, fica tristinha, né? Nem desenho animado. E é de uma atividade extraordinária, tanto mental quanto física. O afluxo incessante de ideias impede até mesmo de dormir. É tanta coisa que ela pensa que ela não consegue dormir. Sobretudo após ou na perspectiva de um acontecimento feliz. Aquela criança que no dia seguinte sabe que vai viajar, ela já fica desesperada ali, né, naquele momento. Muito bem. Se você tem uma criança Eoseamus niger, ela tem uma agitação física, é o traço predominante dessa criança. Tem a tendência a se encolerizar e insultar quem a rodeia. Ela xinga. Encontramos nela manifestações espasmódicas dos tremores, sobressalto, tiques, risos intempestivos, grunhidos e outros sinais clínicos, como por exemplo, alteração do sono, sobressalto brusco, pesadelo, terror noturno, exibicionismo e masturbação. É uma criança extremamente ciumenta, sensação de perseguição e de desconfiança, muito desconfiada. Se você tem uma criança mercúrio solubilis, a criança ela pode desenvolver 2 aspectos, um astênico e outro estênico. O tipo estênico se encontra no chefe do bando, sabe? No gangster, no maldoso, perverso, no autoritário, que não admite réplicas e nem contradições e faz o contrário do que lhe é pedido. Tudo que você pede quer fazer o contrário. É uma criança que reage contra a sociedade de maneira excessiva, muitas vezes violenta, cruel e impulsiva. Na verdade, em geral, a criança hipercinética, ela não fica quieta. Ela mexe em tudo e fala rapidamente. Tem tendência à gagueira. O tipo astênico, né, do mercúrio solúbilis, ele é lento. Ele é tímido, ansioso, desgostoso da vida e indiferente a tudo. Se você tem uma criança actaia racemosa, é uma criança também extremamente loquaz, fala bastante. É uma criança que fala com volubilidade, a torto e a direito, de maneira incoerente, muitas vezes confusa. Se é uma criança valeriana,
A agitação é tanto física quanto psíquica. O humor dessa criança, ele é variável. Tem tendência a espasmos, soluços, vômitos e dores abdominais, principalmente. A piora se dá pela imobilidade e pela excitação física e sensorial. Então, deixar ela quieta, ela piora. Ela tem que estar fazendo alguma coisa, se mexendo para melhorar. E o movimento melhora a criança, é característico da criança valeriana. O acônito na pelos é uma criança que tem uma agitação ansiosa, com medo da morte. Essa é uma característica importante. Acompanha todos os sintomas dela. Então, tudo ela tem medo da morte. Nos estados febris, a agitação dela é extrema. O acônito é um medicamento de ansiedade da vida cotidiana, das angústias indefiníveis, dos medos irracionais ou de sobressaltos ao menor ruído. Então, são medos que não têm um porquê, não tem uma explicação. Esse é o acônito na pelos. E por último, a criança Rhus-Toxicodendron. Essa criança, ela tem a ansiedade dela, a ansiedade torna essa criança agitada, com necessidade de sair de casa, de andar ao ar livre, o que melhora o seu estado. Então, é aquela que tu não consegue manter ela na pandemia presa, tá? A agitação dela é ainda mais importante nos estados patológicos, por exemplo, dor e febre. Então, não é uma criança que está na dor e na febre deitadinha na cama, quietinha. Não, ela está agitada. E a agitação é diurna e noturna, com necessidade constante de mudar de posição na esperança de aliviar as dores. Muito bem. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, fez um resumo interessante desse livro, né? Notando as várias medicações homeopatas para as peculiaridades de cada criança. Que você possa ajudar o seu pediatra homeopata, observando essas coisas e trazendo para ele, para que ele possa prescrever e auxiliar o seu filho da melhor maneira possível. Abraços fraternos!